Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite o Ângelus deste domingo, 28 de fevereiro, conduzido pelo Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Maria Ângela Jaguraba. Nós agradecemos a assessoria do nosso técnico Mários Caton e da coordenadora irmã Bernadette Reis. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet, através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que, a partir deste momento, estão coligadas com o Vatican Media. Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Rádio Fé e Luz de Campinas, em São Paulo, Web TV Tropicana da Paraíba, EWTN TV, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Brasil Imperial em Itu, São Paulo, Rádio São José FM, Rede Ultra de Rádio, Vale do Rio Preto, Rádio Pax em Beira, Moçambique, TV Evangelizar e Rádio Evangelizar, Rádio SOS Vida, Scalabrini Rádio Web de Massachusetts, nos Estados Unidos, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, TV Imaculada Conceição, Rádio Maria de Brasília, Rádio Maria de Portugal, Rádio Aliança, Rádio TV Rio Mar de Manaus, Rádio Nazaré de Belém, Rádio Renascença e demais emissoras espalhadas por todo o Brasil. Nós saudamos também as emissoras que nos retransmitem de Cabo Verde, Angola e Rádio Salmance na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a este Ângelus Dominical. Nós estamos vendo as imagens da Praça São Pedro, da janela de onde o Papa Francisco daqui a pouco dará início ao Ângelus deste domingo. Uma temperatura muito agradável aqui em Roma e na cidade do Vaticano neste domingo, com uma temperatura de 16 graus centígrados. Estamos assim num clima quase de primavera aqui em Roma. E nós aproveitamos a ocasião para recordar que ontem foi divulgado, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 26 de setembro de 2021. E eis então o Papa Francisco que saúda os fiéis presentes na Praça São Pedro para o Ângelus Dominical. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Questa seconda domenica di Quaresima, este segundo domingo da Quaresma nos convida a contemplar a transfiguração de Jesus no monte, diante de 3 dos seus discípulos. Pouco antes, Jesus tinha anunciado que em Jerusalém iria sofrer muito, seria rejeitado e condenado à morte. Podemos imaginar o que deve ter acontecido então no coração de seus amigos, dos seus amigos íntimos, seus discípulos. A imagem de um Messias forte e triunfante é colocada em crise. Os seus sonhos são partidos e a angústia aumenta ao pensar que o Mestre, em que acreditaram, seria morto como o pior dos malfeitores. É justamente neste momento, com a angústia da alma, que Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva consigo para a montanha. O Evangelho diz: ele os levou sobre uma alta montanha. A montanha, na Bíblia, tem um significado especial. É o lugar elevado onde o céu e a terra se tocam, onde Moisés e os profetas viveram a experiência extraordinária do encontro com Deus. Subir ao monte é aproximar-se um pouco a Deus. Jesus sobe para o alto junto com os 3 discípulos e se detém no topo da montanha. Aqui, ele é transfigurado diante deles.
O seu rosto radiante e as suas vestes resplandecentes, que antecipam a sua imagem como ressuscitado, oferecem àqueles homens assustados a luz da esperança, a luz para atravessar as trevas. A morte não será o fim de tudo, porque se abrirá para a glória da ressurreição. Jesus anuncia a sua morte, os leva para o monte e faz com que eles vejam o que acontecerá depois com a ressurreição. Como exclamou o apóstolo Pedro naquele momento, é bom ficarmos com o Senhor no monte, viver esta antecipação da luz no coração da Quaresma. É um convite para nos lembrar, especialmente quando passamos por uma prova difícil, e muitos de vocês sabem o que é passar por uma provação difícil. Ver que o Senhor ressuscitou e não permite que as trevas tenham a última palavra. Às vezes acontece que passamos por momentos de escuridão na nossa vida pessoal, familiar ou social e tememos que não haja uma saída. Sentimos-nos assustados diante de grandes enigmas como a doença, a dor inocente ou o mistério da morte. No mesmo caminho de fé, muitas vezes tropeçamos, encontrando o escândalo da cruz e as exigências do Evangelho, que nos pede para dedicar a vida ao serviço e perdê-la no amor, em vez de preservá-la para nós mesmos e defendê-la. Precisamos, então, de outro olhar, de uma luz que ilumine em profundidade o mistério da vida e nos ajude a ir além dos nossos esquemas e além dos critérios deste mundo. Também nós somos chamados a subir a montanha, a contemplar a beleza do ressuscitado, que acende vislumbres de luz em cada fragmento da nossa vida e nos ajuda a interpretar a história a partir da sua vitória pascal. Tenhamos cuidado, porém. Aquele ouvir de Pedro que é bom para nós ficarmos aqui não deve se tornar uma preguiça espiritual. Não podemos permanecer no monte e desfrutar sozinhos a beatitude deste encontro. O próprio Jesus nos traz de volta ao vale entre os nossos irmãos e irmãs e na vida cotidiana. Devemos ter cuidado com a preguiça espiritual. Nós estamos bem com as nossas orações e liturgias e isto é suficiente para nós. Não. Subir a montanha não é esquecer a realidade. Rezar nunca é fugir das adversidades, das fadigas da vida. A luz da fé não é para uma bela emoção espiritual. Não, esta não é a mensagem de Jesus. Somos chamados a experimentar o encontro com Cristo, para que, iluminados pela sua luz, possamos levá-la e fazê-la brilhar em todos os lugares, acender pequenas luzes nos corações das pessoas, ser pequenas lâmpadas do Evangelho que levam um pouco de amor e esperança. Esta é a missão do cristão. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude a acolher com admiração a luz de Cristo, a guardá-la e a partilhá-la. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infundi, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectione in gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Estamos vendo a saudação carinhosa dos fiéis na Praça São Cari Pedro ao fratelli e Papa. sorelle, Queridos irmãos e irmãs, unisco la mia voce uno quella a minha dei voz vescovi della aos dos Nigéria bispos da Nigéria per condannare il vile na condenação rapimento di 317 do sequestro de ragazze 317 portate via garotas dalla loro que scuola foram levadas, a Hamkebe, sequestradas de nel sua escola nord-ovest del paese. no nordeste do país, da Nigéria. Preghiamo per queste ragazze Rezemos por essas perché meninas possano para presto que tornare a casa. possam logo voltar às suas casas. Sono vicino Estou alle próximo loro famiglie às suas famílias e a loro stesse. e também a Preghiamo elas. insieme. Rezemos juntos. Preghiamo la Madonna Peçamos perché a le Nossa Senhora para que as proteja. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hoje ricorre Hoje la giornata mondiale celebra-se o delle Dia malattie Mundial rare, das che siete Doenças qui voi. Raras, que está aqui, as pessoas estão aqui na Praça i São Pedro. membri Saúdo os membros di alcune associazioni impegnate e algumas in questo associações campo, engajadas che sono neste venuti campo in piazza. que estão aqui na praça. Nel caso delle malattie rare, As doenças è raras, più che mai importante la rete di solidarietà no tra i caso das familiari, doenças raras, é importante a favorita in rede queste das associazioni. famílias favorecidas por Isso essas aiuta a non associações, sentirsi soli que ajuda e a eles a não se scambiarsi sentirem esperienze e sozinhos consigli, e fazer trocas de Encoraja experiências e iniciative conselhos. che sostengono la Encoraja as ricerca e la iniciativas cura, que apoiam ed esprimo la mia vicinanza ai malati, e também manifesta minha proximidade aos doentes, às ma famílias, specialmente ai mas bambini. especialmente às crianças. Stare vicino ai bambini Estar malati, próximo às crianças bambini que doentes, soffrono, às crianças que sofrem, pregare per loro, rezar por farle elas, sentire la carezza fazer com que sintam dell'amore di Dio, a carícia do amor de Deus, da ternura, curare i bambini cuidar das con la preghiera crianças pure.
com a oração também. Quando sono queste malattie che Quando non existem essas doenças cosa que siano, o não sabe o que é, c'è un pronostico un po' brutto. Preghiamo ou tem um tutte le diagnóstico persone ruim, che hanno queste malattie rezemos por rare, essas pessoas que specialmente têm essas doenças preghiamo per i raras, bambini. mas especialmente rezemos pelas soffrono. crianças que sofrem. Saluto di cuore tutti Saúdo voi, de coração todos fedeli di vocês, Roma fiéis aqui de e Roma pellegrini di e vari peregrinos paesi. de vários países. Auguro a tutti un buon Desejo a cammino in todos questo tempo di um bom Quaresima caminho neste tempo da Quaresma. e vi consiglio un E digiuno. aconselho a vocês a fazer um jejum. Digiuno che Um jejum non vi darà fame. que não vai dar a vocês assim fome. Digiunare dai pettegolezzi Jejuar e dalle das maledicenze. fofocas, das In un modo maledicências. speciale. É uma maneira especial. In questa Quaresima non Nesta sparlerò Quaresma, degli altri. não vou falar mal do outro, Non andrò dalle chiacchiere. não vou ficar questo fazendo possiamo conversinhas. farlo E isso tutti. é algo que todos nós Um bel podemos digiuno fazer. questo. É um bonito jejum este. E non dimenticate che E não se sarà esqueçam utile pure que vai ser útil também ogni giorno leggere un brano del todos os dias Vangelo, ler uma passagem do portare il Vangelo Evangelho, piccolo in tasca, carregar o Evangelho no nella bolso borsa, ou na e prenderlo bolsa quando si può, e qualsiasi pegar o brano. Evangelho e ler um Questo versículo. fa aprire il cuore Isso faz al abrir o Signore. coração ao Senhor. E per favore, non Por favor, dimenticatevi di pregare não se per esqueçam me. de rezar por mim. Buona domenica Tenham um bom domingo, pranzo. um bom almoço e arrivederci. e até logo. Bravi, Vocês são bons, disse o Papa no final. E o Papa então conclui o Ângelus deste domingo. Os fiéis estão ali na Praça São Pedro, participaram deste Ângelus dominical, saudaram com afeto o Papa Francisco, o Papa que recordou que hoje é o dia das doenças raras, né? E pediu orações para todas as pessoas que sofrem desse tipo de doença, sobretudo para as crianças. Nós recordamos que foi divulgada, como eu disse no início da transmissão, o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que vai ser celebrado em 26 de setembro deste ano. O Santo Padre escolheu como tema da mensagem Rumo a um Nós, cada vez maior, inspirado no seu apelo a fim de que não existam os outros, mas apenas um nós. Este nós universal deve se tornar realidade, sobretudo dentro da Igreja, que é chamada a formar comunhão na diversidade. Amigo ouvinte, obrigada pela sua participação neste Ângelus. Nós desejamos a você um bom domingo e que tenha também uma boa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.